Bem, hoje são 31 de agosto de 2016 e eu quero aqui fazer alguns comentários sobre a situação do Brasil e até da América Latina com relação principalmente a essa questão do impeachment. Primeiro eu quero chamar a atenção para algo que eu já venho falando em diversos vídeos, que o caos interessa a todo o movimento esquerdista. Quando a gente fala de esquerda, é preciso denominar. A gente fala do socialismo e nas suas mais conhecidas versões, né? E atualmente a versão comunista, que vem de novo assolando a América Latina e que vem recebendo a denominação ora bolivariano, ora progressista. Por que o caos interessa à esquerda? Exatamente porque todo o socialismo, toda a esquerda trabalha a partir da implantação da dialética hegeliana marxista. E como eu já expliquei, tem que haver uma oposição, tem que haver um conflito, porque é desse conflito que surgirá o bem. O que existe é o mal, o que existe é ruim, e o revolucionário libertador, destruindo o que existe, trará o bem. Ou seja, para o pensamento revolucionário, o bem, seja lá o que for, ele é oriundo da destruição e do caos. Tá bom? É preciso que você lembre disso sempre, né? Porque todo o movimento esquerdista está baseado nessa ideia. Né? E não por acaso, a nossa vida, não só Brasil e América Latina, mas no mundo todo, né, a nossa vida está dividida em dois, está dialetizada, né, e de forma conflituosa. Então, o caos interessa. Né, o caos gera a possibilidade de uma ditadura comunista, né, o que vem sendo chamado de democracia popular, graças à influência da escola de Frankfurt no movimento esquerdista, revolucionário, e fundamentalmente aqui no Brasil, as influências do seu Jürgen Habermas. Né? Então, o que vem se chamando de democracia popular é exatamente a ditadura do proletariado. É apenas uma troca de nome, que é importante também, eu venho alertando sobre isso, porque muitas vezes, como eu já tenho dito, termos criados e utilizados no século XX com um sentido, agora no século XXI, ele passa a ter um outro sentido completamente diferente do que você pensa. Democracia é um dos mais importantes, um dos mais debatidos. Por isso que a esquerda julga que a saída de Dilma foi um golpe. Quando eu digo esquerda, eu digo juristas de esquerda, eu digo políticos de esquerda, os movimentos sociais que vivem exatamente desse Estado autoritário, que mantém o seu exército de revolucionários à sua disposição, né, bancando as ONGs revolucionárias, as ONGs que orientam esses movimentos revolucionários, né, cargos públicos. Então, essa saída de Dilma, essa saída do PT do ponto central de comando, afeta toda uma estrutura que vinha há décadas sendo montada e que caminhava para o seu momento de glória, né? O seu momento de glória, que seria a fixação permanente desse partido no poder. Né? É preciso estar sempre alerta de que mudança de governante não significa democracia. Tá bom? Basta você olhar a história do século XX. Né? Na Rússia, o Partido Soviético sempre mudava de governante. Stalin foi um dos que mais demorou, mas sempre mudava de governante. E nem por isso era uma democracia. Foi uma das mais cruéis ditaduras que já existiu na história da humanidade. Né? Então, mudar de governante não é sinônimo de democracia.
Nós estávamos já quase 15 anos com o mesmo partido no poder. A Venezuela já está há 20 anos com o mesmo partido no poder. A Bolívia já está há quase 20 anos com o mesmo partido no poder. Isso caracteriza uma ditadura comunista. Tá bom? Basta você olhar, como eu disse, a história do século XX. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, porque coincide que a saída do PT com essa destituição, com esse afastamento definitivo de Dilma, isso implica, né, um incômodo geral no projeto de implantação da chamada Pátria Grande, que eu também já expliquei em outros vídeos, né? A ideia de Pátria Grande, o projeto de Pátria Grande, a doutrina da Pátria Grande é uma doutrina geopolítica que recentemente adquire um sentido socialista comunista, muito inspirado no modelo soviético, e que esse projeto, inclusive, Dilma prometeu, esse projeto não é dela, é do próprio PT, juntamente com todo o restante dos governantes e dos partidos que compõem o Foro de São Paulo, capitaneados inclusive por Cuba, né? Mas Dilma prometeu, inclusive, no discurso de posse, que iria trabalhar para implantar a Pátria Grande. A Pátria Grande é uma tentativa de estabelecer uma união republicana socialista da América Latina nos moldes do regime socialista soviético. Tá certo? Há uma versão de que a Rússia, por ter perdido o seu espaço com a queda do Muro de Berlim, estaria tentando, como já vinha tentando há muito tempo, mesmo antes da queda do Muro de Berlim, se estabelecer na América Latina, tornar a América Latina não só espaços, mas toda a América Latina como uma extensão, né, do Império Soviético, que agora está tomando um outro rumo, capitaneado por Putin, né, o projeto eurasiano. Então, como eu estava dizendo, essa saída de Dilma, essa saída do PT, implica uma ameaça a esse projeto. Então, levem a sério essas ameaças de invasão do Brasil, porque pessoas do tipo o senhor Maduro e o senhor Evo Morales, eles não estão brincando, eles não estão blefando, e eu já alertei sobre isso em outros vídeos. Né? Evidentemente que no momento em que sai Dilma, sai o PT, a ditadura na Venezuela ela vem ganhando contornos, características cada vez mais degradantes, né? Degradantes com relação à população. Né? Agora foi criada uma lei, e eu fui pesquisar na internet sobre isso, de fato, né? Foi criada uma lei aonde se instaurou na Venezuela campos de concentração nos moldes stalinistas, leninistas, nos moldes dos antigos chamados antigos gulags, que era um conjunto, era um circuito, era um sistema de campos de concentração. Para quem pensa que foi Hitler que inventou o campo de concentração, é bom lembrar que todo o fascismo tem origem no marxismo, e muitas das estratégias de Hitler foram imitação de Stalin, né? A começar pelo próprio campo de concentração. Então, o senhor Maduro ele está instalando campos de concentração na Venezuela e criou, né, com essa lei, a obrigatoriedade de todo cidadão, se é que nós podemos chamar isso de cidadania, né, de toda pessoa ser obrigada a trabalhar 60 dias, trabalhos forçados em fazendas para gerar alimento, podendo esses 60 dias ser prorrogado ad infinito, com a desculpa de salvar o país da fome. Né? Esse silêncio que é feito pelo Brasil com relação a essa postura da Venezuela, esse silêncio que é feito pela OEA, né, porque a Unasul e a USAL são instituições bolivarianas. Né? Não há o que se questionar o silêncio delas, porque é normal. A Unasul e a USAL estão aí para capitanear, tentar dar uma legitimidade e até uma legalidade a esse projeto de uma mega ditadura chamada Pátria Grande, como eu já falei. Mas a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que se coloca como defensora da democracia, que se coloca como defensora dos direitos humanos, né, é muito estranho esse silêncio da OEA.
É muito preocupante, é muito estranho que a OEA se preocupe com o impeachment, se o impeachment é ou não é golpe, se há uma legitimidade com o julgamento de Dilma, e faz tanto silêncio para as atrocidades cometidas pelo senhor Maduro, principalmente usando as forças de segurança contra a população civil. Né? O YouTube, não só as redes sociais de modo geral, mas o YouTube está repleto de vídeos mostrando essas atrocidades contra a população civil, contra as pessoas que reagem a essa ditadura cruel, e não é da agora. Aí vem uma questão importante, né, que eu queria trazer aqui, duas questões importantes, né, para esse momento. O que faz a população se submeter a isso? A população da Venezuela ela não está se submetendo a isso, mas é interessante a gente pensar que como é que isso foi evoluindo, como é que isso foi progredindo, né? E não resta dúvida que, baseado nas experiências de todo o século XX e agora também no século XXI, os ditadores, inicialmente, eles nunca se declaram ditadores. E, coincidentemente, todas as grandes ditaduras do século XX, elas utilizaram o discurso da justiça social como forma de justificar a violação dos direitos individuais e, pouco a pouco, se instaurar uma ditadura nos moldes socialistas, comunistas, fosse com qualquer que fosse a variação. Né? Então, a população ela vai sendo cansada, ela vai sendo desgastada, as instituições vão sendo desmoralizadas. Se você observar, eu já disse em outros vídeos, é o mesmo projeto que está sendo implantado no Brasil. Né? O desgaste que as instituições sofreram, vem sofrendo, né? Com toda essa turbulência que vem acontecendo, né? Essa desmoralização das instituições é muito grande. Isso gera um descrédito nas instituições. Né? Além disso, o flagelo da fome, como eu também tenho alertado, né? A população da Venezuela vem sofrendo problema de falta de alimento, falta de remédio, falta de material de higiene, sofrendo a falta de água, a falta de luz elétrica. Tudo isso é feito propositalmente para cansar a população e fazer submeter a população. Essas estratégias não são novas, elas percorreram toda a história do século XX. Né? E se você observar, isso vem sendo implantado no Brasil aqui pouco a pouco. Né? Antes de Dilma ser afastada, um dos últimos atos dela enquanto governante do país foi doar a nossa reserva de grãos, uma reserva estratégica para Angola. Né? Aí você pensa que isso é um ato de bondade? Não. Isso é a preparação para a desestabilização do fornecimento de alimentos no Brasil, ao passo que, enquanto isso, a mídia não noticia, mas o MST vem fazendo um trabalho muito importante de saquear, incendiar e destruir fazendas, principalmente fazendas produtivas e fazendas com produção industrial, né, de alimentos. Então, uma hora nós vamos ter problema de abastecimento, ok? Uma outra coisa importante que essa questão toda nos remete é o que é que faz com que as tais forças de segurança se voltem contra o povo. Será que aquele policial que vai reprimir aquela população, ele não está pensando que está reprimindo o próprio povo dele? Bom, eu não posso julgar cada policial, evidentemente, né? Mas é claro que é feito um trabalho muito sofisticado e de longo tempo, né, até os dias de hoje, para que as instituições policiais e, particularmente, as instituições militares, elas venham, evidentemente, passar por um processo de transformação ideológica, através da qual os policiais vão internalizando uma justificativa de reprimir a população civil como forma, digamos assim, para ser mais objetivo, de fazer justiça social ou de permitir que o partido que está no poder, o salvador da pátria, venha fazer essa justiça social. Isso muitas vezes faz com que o policial ele compre essa ideia achando que ele está realmente servindo à nação, quando de fato está servindo a um grupo de governantes psicopatas, né, com visíveis tendências genocidas, e que, se fossem em outros momentos, com certeza estariam respondendo num tribunal internacional.
é muito suspeita esse silêncio que o Tribunal Penal Internacional vem fazendo para todas as atrocidades que vêm sendo cometidas na América Latina, né? É claro que essa doutrinação ela começa exatamente, né, pelas academias de polícia, né? Aqui no Brasil isso vem sendo feito com muita intensidade, né? As academias de polícia vêm adotando a chamada matriz curricular 2009, que, como eu tenho falado em outros momentos, é uma matriz inteiramente gramsciana. É muito comum hoje dentro das polícias, principalmente dentro das polícias militares, você vê policiais fardados chamando a sua própria polícia de racista, a sua própria polícia de homofóbica, e por aí vai, né, de fascista, aquele repertório de xingamento todo, né? Sempre eles relacionados a movimentos revolucionários que nós adocicadamente costumamos dizer aqui, movimentos sociais. Então, a desestruturação da polícia ela já vem acontecendo há muito tempo e por dentro, tal como de praxe dentro da doutrina gramsciana, né? Minar e destruir as instituições por dentro. Então você vê que esse trabalho de convencer o policial de que ele reprimir o povo que está lutando contra a democracia é um trabalho muito longo que vem sendo feito e traz resultados. Olha o exemplo da Venezuela, né? Você convenceu o policial de que reprimir um povo que está lutando contra o partido é reprimir um povo que está lutando contra a democracia. Gente, isso é muito sério, tá certo? Então você vê a importância que tem da gente conceituar adequadamente as ideias para não perder de vista que estão utilizando de forma neurolinguística a distorção e a redefinição de determinados conceitos como um mecanismo mesmo de engenharia social para que as instituições que devem proteger o cidadão, as instituições que devem proteger a pátria, venham a ser utilizadas para proteger o partido. E isso, gente, é o ponto final para se declarar uma ditadura. Tá certo? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, né? Porque nós estamos vivenciando um momento muito delicado. Agora nós estamos próximos a uma eleição e você já pode observar que muitos políticos já não estão utilizando a cruz, a estrela vermelha, né? Porque por questão de neurolinguística, para você não associar ele a comunista, até porque a palavra comunista agora saiu de moda. Não esqueça, aonde você lê, aonde você ouvir a palavra progressista, né? Leia-se comunista, né? Aonde você lê a palavra bolivariano, aonde você ouvir esta palavra, entenda comunista, né? Esses são nomes que estão sendo utilizados exatamente para atrapalhar o seu cérebro de captar a ideia central, que é, de novo, a tentativa da China e da Rússia, via o seu longa-manos Cuba, tentar implantar uma ditadura comunista na América Latina. Então, esteja atento para isso, você que está ouvindo esse vídeo, porque nós estamos vivendo, como eu disse, um momento delicado. Nós tivemos uma vitória com esse impeachment, né? Mas é uma vitória muito pequena, muito elementar, há muita coisa pela frente. As instituições que formam e sustentam a República estão muito abaladas, e isso também faz parte desse projeto. Desestimular, desestruturar, desmoralizar as instituições, a começar pelo nosso judiciário e as nossas cortes supremas, tá certo? Então, prestem bem atenção nisso, reflitam sobre isso, pesquisem sobre o que eu falei aqui, tá bom? E evitem reproduzir opiniões vindas de repórteres, supostos especialistas, acadêmicos que não passam de formadores de opinião do partido. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.